nesses tempos onde se volta a falar sobre guilhotina, né? Vamos falar um pouquinho do sujeito que ficou famoso por mandar muita gente lá para a guilhotina e que no final acabou sendo ele o guilhotinado, né? Vamos falar do mapa do Robespierre. Vem comigo para a gente explorar mais essa astrobiografia, tá bom? Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Há coisa de um ano atrás, gente, aproximadamente, eu gravei esse vídeo aqui embaixo, né, onde eu abordava o caso de alunos de uma universidade dos Estados Unidos que gritavam guilhotina, 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 ocupando a universidade num protesto contra as consequências da guerra que estava acontecendo lá no Oriente Médio, né? Na verdade, os protestos eram até contra Israel, né, por conta da guerra que estava tendo lá. Tá? Nesse vídeo eu falei que é interessante eles clamarem por esse instrumento de morte justamente logo depois que Plutão tinha entrado em Aquário, sendo que esse instrumento foi inventado justamente quando Plutão esteve anteriormente em Aquário, e indiquei, inclusive, que poderia ser um sinal do que esse trânsito atual poderia nos trazer. Tá? O vídeo é curtinho, eu aconselho que vocês o revejam. Tá? Eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição, ok? E por que eu estou trazendo este assunto de novo aqui no canal? Né? Porque algumas semanas atrás, desta vez aqui no Brasil, nós tivemos uma situação onde esse simpático instrumento foi citado novamente, né? No desejo que ele fosse utilizado numa família rica que havia colocado uma foto numa rede social, principalmente contra a garotinha, filha do casal, de 5 anos, que estava usando uma bolsa que custava 14 mil reais. Né? E aí, novamente, para variar, alguns integrantes da turminha do amor logo se manifestaram. Né? Aquela turminha que gosta de mostrar o quanto eles são da paz, o quanto eles são doces, né? Semelhante ao que fizeram lá na morte do Silvio Santos, que eu já citei aqui algumas vezes. Né? Aquela turminha que sempre acusa os outros de fascista, que sempre acusa os outros de discurso de ódio, que sempre está se achando dona da verdade, se apontando a coisa para os outros. Né? Eu já falei que é para desconfiar de quem fica acusando muitos outros de alguma coisa, numa insistência às vezes doentia. Essa insistência pode estar escondendo o mecanismo de defesa da projeção, onde a pessoa projeta nos outros algo que está dentro dela. Tá? Então, aquela coisa, né? Ouvir alguém insistindo muito em fascista, fascista, fascista o tempo todo, desconfiem. Tá? Primeiro que quem costuma fazer isso geralmente é um ignorante que não sabe nem o que é fascismo. Né? Se fosse estudar o que é fascismo, se fosse estudar mesmo, talvez até se auto-surpreendesse. Segundo, aquilo que ele imagina que é fascismo está lá dentro dele mesmo. Né? E ele muitas vezes fica apontando nos outros. Tá? E aí, nessa história do empresário com a sua família, menininha e tal, teve um professor universitário aposentado, né, que já havia publicado, inclusive, artigos contra discurso de ódio, pedindo regulação das redes sociais, etc., que ele escreveu assim embaixo da foto, né, postou, né, só guilhotina. E uma psicóloga, cujo perfil no Instagram é uma mistureba de psicologia com ativismo político, é uma zona, tá? Escreveu assim, tem que matar mesmo. E como no vídeo anterior, né, esse vídeo de um ano atrás, isso nos traz o caso do Robespierre, né, que foi um político revolucionário francês, líder do governo após a vitória da Revolução Francesa, que implantou uma ditadura que caracterizou o chamado período do terror, né, onde cerca de 17 mil pessoas foram mortas. Tá? Inclusive, uma das minhas fontes de pesquisa para esse vídeo foi essa reportagem aqui da National Geographic de Portugal, né, que diz, né, Robespierre é a época mais cruel da Revolução Francesa. O seu nome evoca o terror, ou seja, a época mais cruel da Revolução Francesa. Radical e visionário, fez do seu fervor revolucionário uma autêntica religião que acabou por conduzi-lo à guilhotina. Tá? Eu estou deixando o link, né, dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, para o pessoal que se interessar ler, acho muito interessante. Tá? Então vamos explorar um pouco, né, a Revolução Francesa, os motivos e as intenções dessa revolução,
o papel do Robespierre nela, o que ele fez e o que acabou acontecendo com ele. Tá? Depois vamos fazer uma análise do mapa do Robespierre e no final eu vou dar a minha opinião sobre esse caso da menininha. Né? E aí não vai ter jeito, tá? Eu terei que abordar um pouco de política, né? Porque eu achei esse caso sério demais, à vista de tudo aquilo que eu já tenho lido, tenho estudado a respeito de psicopatia e também da ponerologia, que é o estudo do mal. Né? Inclusive, vou recomendar a leitura de 2 livros aqui. Tá? Um deles é da doutora Ana Beatriz Barbosa, chamado Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Né? E o outro é Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Dr. Andrzej Lobaczewski. Okay? São livros muito bons para a gente entender como é que funciona a mente do psicopata, como é que funciona a mente do psicopata que assumiu o poder e etc. Tá? Recomendo esses livros muito fortemente. Okay? E aí, né, dentro da relação de honestidade que eu tenho com vocês, eu já estou avisando aqui que eu vou fazer uma abordagem política, mas no final do vídeo. Tá? Mas não farei isso de uma forma obscura ou insidiosa. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que eu não vou empurrar mensagem de cunho político disfarçado de astrologia. Né? Eu estou dizendo que eu vou fazer essa abordagem de forma clara e quem quiser continuar para assistir, fica até o final. Quem não quiser, veja até a análise astrológica e depois sai. Né? Porque depois da análise astrológica que eu vou fazer isso. Okay? Então, o que foi a tal da Revolução Francesa lá no século XVIII? Né? A gente tem que entender a Revolução Francesa não algo que aconteceu e pronto, né? uma situação ou uma ocorrência. Tá? Ela foi um processo que foi espoletado em 1789 e durou até 1799, né? Durou 10 anos. E ela foi muito importante, tão importante que ela deu início à chamada Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está vivendo hoje. Tá? E vários fatores contribuíram para que isso aí acontecesse. Né? Então você teve na época o colapso fiscal da França por conta de um monte de guerras que a França se meteu. Você teve a tentativa de criação de novos impostos, tá? Uma quebra de safra, tá? E a fome que daí se seguiu. E a influência de filósofos iluministas, né? Como Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau e por aí vai. Também tinha havido um crescimento muito grande da população, tanto era mais gente para comer, o que piorou a situação da fome. E tinha havido a ascensão da burguesia, né? A burguesia formada por comerciantes, pequenos comerciantes, industriais, pequenos industriais, profissionais liberais, artesãos, etc. Né? É aquilo que mais ou menos que você chama hoje de classe média alta, classe média baixa. Né? E você tinha os chamados proletários, né? Que era a camada mais pobre. Operários, camponeses e etc. Tá? Essas duas classes, né, juntas, a burguesia e o proletariado, era o que era chamado de plebeus, né, na época. Tá? E aqui é importante a gente apontar que a sociedade francesa da época estava estratificada em 3 classes sociais principais. Né? Essas classes eram chamadas de estados. Tá? O primeiro estado era o alto clero, o segundo era a nobreza, e o terceiro eram os chamados plebeus, que eram os burgueses e os camponeses que eu citei. Né? E é esse pessoal que realmente trabalhava. Tá? Porque uma classe, que era a classe mais alta do clero, rezava, a outra, a nobreza, lutava na guerra ou era formada por altos membros do judiciário, e os plebeus, né, que trabalhavam e recolhiam a maior parte dos impostos. Tá? E a questão justamente era essa. Né? A classe dos burgueses e dos proletariados, os chamados plebeus, é que pagava a maior parte dos impostos, e as outras duas classes, alto clero e nobreza, praticamente não pagavam nada. Tá? Aí você vai dizer, né, então é que nem no Brasil, que querem criar impostos e os ricos não querem pagar. Não, não é igual. Né? Porque aqui o governo cria impostos que no final é você que vai pagar, mas ele faz toda uma narrativa dizendo que são para os ricos. Né? E manobra aí um monte de abestado que vai para a rua fazer manifestação, vai invadir a agência bancária. Então, muito cuidado com o discurso, muito cuidado com narrativa. Tá? Eu fiquei 30 anos dentro de banco, eu sei muito bem como funciona o IOF, faço faculdade de economia atualmente. Ok? Só que na França daquela época, toda essa situação gerou revolta e gerou ressentimento. Ressentimento é uma palavra-chave para entender muito o que vou falar nesse vídeo aqui. Tá? Primeiro, naquela época, tentaram controlar isso convocando uma assembleia, né, a Assembleia dos Estados Gerais, para fazer com que esses 3 estados tentassem se entender. Tá? Mas aí não teve acordo, então houve a explosão lá da Revolução, né, a explosão revolucionária, para tentar mudar aquilo tudo. Tá?
por mais que hoje façam críticas à Revolução Francesa, e críticas às vezes merecidas, tá? Ela acabou sendo importante para a história, tá? Não tem como negar isso. Principalmente para a civilização ocidental, porque ela marcou a universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, fim de privilégios, de muitos privilégios às vezes injustos, e aqueles resquícios de feudalismo que ainda havia na França. Começou a cair a monarquia absolutista na Europa, os reis foram começando a, no caso mais da Europa, sendo substituídos por monarquias constitucionais, e houve a separação entre poderes, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, que mais ou menos sustenta hoje as maiores democracias ocidentais, com exceção de uma democracia aí, onde o executivo apela para o judiciário, que se intromete no legislativo, e isso aí não vai dar coisa boa ainda, né? A questão é que na Revolução Francesa houve uma radicalização e uma instabilidade muito grande, né? Muito grande e muito crescente, tá? O Edmund Burke, que foi um filósofo conservador da época, lá da Inglaterra, ele fazia uma comparação da Revolução Francesa com as revoluções inglesa e americana. Tá? Porque enquanto essas duas últimas, elas logo tentaram voltar à normalidade, logo tentaram restaurar o equilíbrio, restabelecer a ordem, etc., a Revolução Francesa seguiu numa espiral de violência, numa espiral de radicalização crescente, né? Com golpes e contragolpes, e gabinetes sendo derrubados, e gente sendo condenada aqui, gente tomando poder aqui, sendo condenada ali. Uma bagunça, tá? Uma bagunça foi grande, que gente que liderava a revolução num certo momento acabou sendo tratada como traidora e guilhotinada no outro. Tá? Então, assim, foi um período de instabilidade muito grande, onde muita gente sofreu, muitas vidas foram ceifadas, por mais importante que ela tenha sido. Tá? E aí entra a figura do nosso amigo Robespierre, né? Ele era um advogado que tinha sido eleito pelo terceiro Estado, né? Terceiro Estado, de novo, burgueses e proletariado, justamente naquela Assembleia onde ninguém se entendeu, e, para resumir, se tornou o líder desse processo revolucionário. Ele era um orador brilhante, né? Mas extremamente fanático, extremamente radical, explorando o ressentimento, de novo, das classes mais baixas, né? E acabou promovendo o tal regime do terror. Né? Ele explorava aquela coisa do ressentimento das classes mais baixas, vendia o peixe dele, vendia todo um discurso, né, de revolução, de justiça, de ordem, liberdade, igualdade, fraternidade e tal, e promoveu o regime do terror, onde cerca de 17 mil pessoas foram executadas com a acusação de serem contra-revolucionárias. Inclusive nessa conta entrou depois trabalhadores, camponeses e burgueses, todo mundo dançou de um jeito ou de outro ali, tá? O irônico nessa história toda, né, mas talvez não tão irônico assim se a gente vê o comportamento desse tipo de gente, né, é que o Robespierre, antes de se tornar poderoso, ele escrevia exaltando os direitos humanos, falava em dar um tratamento digno para presidiário, clamava contra o racismo, exaltava a liberdade, igualdade e fraternidade, pedia a Constituição, tal. Só que quando ele chegou no poder, ele deu um golpe dentro da Revolução, ou seja, um golpe dentro do golpe, prendeu adversários políticos e manobrou para se livrar de alguns antigos colaboradores, como foi o caso do Danton. Né? Porque talvez ele tenha visto que não precisava mais desses colaboradores, tal, e instalou o tal regime de terror, que foram prisões, execuções, repressões e por aí afora. Tá? E os excessos dele acabaram por levá-lo à mesma guilhotina com a qual ele condenou tanta gente. Né? Aquilo que eu sempre falo, o jogo sempre vira. Né? Ele condenava os outros para a guilhotina e ele acabou indo para lá. Né? A gente vai explicar isso astrologicamente, né, a respeito de um trânsito que ele estava passando. Tá? Outros que estavam lá acabaram dando um contragolpe de Estado e acabaram liquidando com ele e com os asseclas dele. Tá? Inclusive o irmão dele foi de arrasto nessa história. Não dá para fazer um apanhado geral muito grande da Revolução Francesa, nem do Robespierre, some pena desse vídeo aqui ficar muito longo, mais longo do que ele já vai ser. Né? Mas se você interessar, você pode vir pesquisar por conta própria, deixei o link lá daquele artigo da National Geographic, e a Revolução Francesa ela é amplamente explorada, amplamente contada aí na internet. Tá? Vamos para a parte astrológica, né? Vamos ver o quanto o mapa desse sujeito combina com o que a gente sabe sobre ele. Okay? Bom, à primeira vista já salta aos olhos essa poderosa conjunção aqui de Júpiter com Plutão. Tá?
bem no meio do céu. São os dois planetas mais elevados desse mapa aqui. Então, isso é muito forte. Fora que também Júpiter está no próprio signo dele. Então, é muito poderosa essa conjunção aqui. Né? Mostra já de cara a indicação profissional. Né? Casa 10 é uma casa de indicação profissional. Júpiter aí em cima fala de quê? Advogado. Advogado, direito, juiz, essas coisas. Pode falar também de sacerdote, pode falar também de magistrados, pode falar também de professores universitários, etc. Né? E o regente da 9, que é uma casa natural de Sagitário, que é uma casa natural de Júpiter, também está na 10, conjunto a Júpiter. Tá? Então, isso mostra, além da indicação profissional, mostra também a força e talvez até um pouco de fanatismo, a força talvez até um pouco extrema, com que ele atingia os objetivos dele. Tá? E também a tal da incorruptibilidade pela qual ele era conhecido. Ele era tido como incorruptível, ele era tido com altos padrões morais. Tá? E aqui, quando a gente fala de Júpiter, de Plutão, que leva as coisas aos extremos, né, junto com Júpiter, pode ser aquele cara que levava aquela coisa da incorruptibilidade, dos padrões morais dele ao nível extremo, de se achar o cara que era o incorruptível mesmo, o cara que tinha o direito de julgar todos pelo padrão moral de todos. Júpiter elevado dá muito disso, e ainda mais conjunto com Plutão. Né? E o Plutão aí fala o quê? Fala de carisma, fala de política, né? Todo político muito poderoso, às vezes tem um Plutão aí afetando o meio do céu. Tá? O Putin tem esse posicionamento, o Lula tem esse posicionamento, né, de Plutão no meio do céu. Tá? E lembrando também algo que eu sempre cito nos vídeos aqui, né? Conexões tensas, e a conjunção é uma conexão tensa. Conexões tensas de Júpiter com Plutão podem dar aquele comportamento de o cara achar que tem o direito divino de tomar certas atitudes. Inclusive em casos extremos, podendo condenar pessoas à morte ou então fazer algum tipo de violência achando que tem o direito. Né? A gente viu isso no mapa do Putin, que tem uma quadratura. A gente viu isso no mapa do Clodovil, que, se eu não me engano, tem uma oposição. Tá? Essa conjunção também se faz presente no mapa do Silvio Santos, mas que eu saiba, o Silvio nunca tomou esse tipo de atitude com ninguém. Talvez ele tenha canalizado isso de uma outra maneira, de uma maneira melhor. Tá? Mas é uma indicação, é uma indicação disso, principalmente quando a gente vê em mapas de políticos. Tá? E no caso dele, a gente vê essa conjunção acossada por essa outra conjunção aqui de Urano com Vênus. Ó. Por quê? Porque essa conjunção Urano com Vênus está fazendo o quê? Está fazendo uma quadratura aqui em cima. Ó, em cima desses dois aqui. Né? E eu não sei como era a vida amorosa e financeira desse sujeito, né? Porque Vênus fala de vida amorosa, fala de vida financeira, mas Vênus também fala de valores, né? Fala aquilo que a pessoa acredita, que são os valores pessoais dela, que ela tem, que ela dá valor para aquilo. Né? E podemos aqui que ele fala de valores pessoais revolucionários. Tá? Por quê? Porque essa Vênus aqui está conjunta a Urano. Olha que interessante. E Urano é um planeta revolucionário. Tá? E esse Urano está em peixes. Então estamos falando de valores revolucionários utópicos. Tá? Essa Vênus rege a casa 8. Então nós estamos falando de transformações revolucionárias. Essa Vênus rege a casa 3. Então podemos falar de um pensamento, de uma forma de pensar revolucionário. E tudo isso daqui quadrando essa conjunção aqui em cima. Né? E aí, o que é isso? E Urano, além disso, é regente do ascendente. Né? Então, os objetivos e as inclinações dele estão voltadas para isso daí. Tá? E essa Vênus aí é dispositora de quem? Dispositora aqui do Sol. Então, essa conjunção é muito importante, porque Vênus rege a casa 8, rege a casa 2. Casa 3, desculpa, está conjunto com Urano, que é regente do ascendente, e Vênus é dispositora do Sol. Então, aquele tipo de coisa. Os valores revolucionários deles estavam intrínsecos dentro dele, faziam parte do eu deles. Tá? Era um cara revolucionário, disposto a fazer rupturas. Tá bom? E não podemos nos esquecer algo de que eu já falei várias vezes também aqui nos vídeos. Tá? Conexões tensas de Urano com Júpiter podem indicar fanatismo, né? Fanatismo em geral, seja político, seja religioso. Tá? E aqui temos
essa conexão tensa, que no caso é uma quadratura, né? E ele tinha também um talento muito grande para a liderança messiânica. Deem uma olhada aqui, ó, nessa conjunção de Marte com Netuno aqui, ó. Um talento muito grande para a liderança messiânica, tá? Essa coisa do messianismo era algo que afetava justamente esses dois planetas aqui no meio do céu, né? Lembre-se que aquela coisa de Marte com Netuno pode dar a síndrome do salvador da pátria, tá? De lutar por algum ideal, até mesmo algum ideal espiritual, coletivo, né? Porque a gente está falando de Netuno. Netuno tem aquela coisa também de ser um planeta transpessoal, né? Talvez ele se visse como o lutador e o possuidor de alguma missão divina. Esse cara poderia ser, inclusive, aí um líder religioso, se ele quisesse, tá? Só que ia ser novamente aquele líder religioso meio fanático, tá? Pode ver que essa conjunção Marte e Netuno também quadra o Sol. Ó, aqui, ó. Faz uma quadratura com o Sol dele, né? Então, a gente pode ver que essa coisa de ser salvador da pátria talvez estivesse no íntimo dele, né? Estivesse no íntimo pessoal dele, essa coisa de ser o salvador da pátria, de ser um líder messiânico, né? Estivesse no mais íntimo da pessoa dele. E se a gente for fazer uma retificação rápida assim, baseada na data da morte da mãe dele, esse Sol pode acabar indo para a casa 3, mostrando o talento dele para a comunicação, né? E de fato ele era um comunicador ardoroso, violento, né, que prometia, que vendia sonhos, vendia ilusões, né, por causa dessa quadratura aqui, né? Ele conseguia convencer o pessoal lá do terceiro estado, da classe mais baixa, tá? Conseguia vender o peixe dele para eles, tá? E temos esse Mercúrio aqui, onde? Em Gêmeos, em oposição ao meio do céu. É um Mercúrio muito forte também, porque ele também está dignificado, né? Ele está no signo ao qual ele rege, né? E essa oposição ao meio do céu fala muito de inteligência, muita vivacidade, muita capacidade de se comunicar, né? E também tendo isso como profissão, porque se esse eixo, por conta da retificação, for para perto realmente de Mercúrio, aí fala muito da profissão também, de algo profissional a mais além dessa conjunção aqui em cima, que seria o de falar, de ser um orador, de ser alguém muito comunicativo, muito esperto e muito inteligente, né? Que sabe vender o peixe dele muito bem. A gente está falando de um Mercúrio em Vênus aí, oposto ao meio do céu, um Mercúrio em Gêmeos, oposto ao meio do céu, tá? Os dois regentes da primeira casa, que são Saturno e Urano, né? Os dois regem a primeira casa, né? Os dois regem o ascendente. Tá? Mostrando, isso aqui mostra o quanto talvez ele tivesse uma atitude do tipo eu primeiro. Tá? Por mais que ele lutasse por alguma coisa, talvez as atitudes básicas dele eram sempre dele se pôr em primeiro lugar. Tá? E o regente da 11 também é Saturno. Né? E esse regente da 11 está na casa 1, mostrando que ele põe em primeiro lugar os planos e os projetos dele de longo prazo. Ok, a casa 11, o pessoal fala a casa dos amigos, dos amigos, dos amigos. É uma leitura muito pobre da casa 11. Na verdade, a casa 11 é uma casa de planos e projetos de futuro, planos e projetos de longo prazo. Então, ele punha os planos e os projetos de longo prazo dele como prioridade para ele também. Tá? E temos essa lua em Áries aqui muito forte, né? Mostrando uma natureza emocional, reativa, volátil, impulsiva. Tá? Só que de um jeito ou de outro isso acabava beneficiando, porque ó, veja bem, tá aqui num trígono, tá aqui num trígono com Plutão, e ambos fazendo sextil com o ascendente, né? Fazendo um pequeno triângulo aqui com o ascendente, mostrando que ele tinha capacidade de controlar isso e usar isso de acordo com as necessidades dele. Tá? Ele devia ter uma certa capacidade de manipulação emocional, saber utilizar aquela coisa da impulsividade, aquela coisa de passar uma emoção, alguma coisa muito ardorosa, né? Levando sempre para o lado do quê? Levando para o lado aí do salvador da pátria, né? Porque quem rege essa lua é esse Marte conjunto a Netuno. Ele sabia usar isso daí para o benefício dele, não é algo translocado, né? Ele sabia transformar isso numa qualidade
onde ele tinha a oportunidade de usar isso para o benefício dele. Ok? Esse pequeno triângulo está falando sobre isso. Tá? Então, devia ser, além da capacidade de manipulação emocional, né, aquela coisa de utilizar a impulsividade de uma forma teatral, calculada e a favor dele. Tá? Só que ele acabou sofrendo um contragolpe e sendo julgado e enviado para essa máquina aqui, né, tão simpática, que parece que querem trazer de volta à moda. Né? Mas por que fizeram isso? Porque sentiram muito medo dele. Os pares dele entre os congressistas da época começaram a sentir medo e se sentir ameaçados por ele. E para quem acompanha esse canal aqui, deve lembrar que quando falamos de se empoderar, abusar desse poder a ponto de meter medo nos outros, muitas vezes receber de volta as consequências disso, muitas vezes estamos falando provavelmente de um trânsito tenso de Plutão a Marte. Tá? Vamos dar uma olhada? Quando teve início a Revolução Francesa, né, em 14 de julho de 1789, ele estava com Plutão bem oposto a Marte. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele estava com Plutão bem oposto a Marte. Uma oposição exata. Tá? E aí foi quando ele começou a se exceder no poder. Né? Até que em 28 de 7 de 1794 ele foi julgado. Ó, vamos para 28 de 7 de 1000. Ele foi julgado. Só que essa oposição ainda existia. Né? Ele foi julgado e guilhotinado. Né? E nessa hora o trânsito estava ainda continuando. O trânsito ainda estava aí. Plutão já tinha atingido o ascendente. Né? Ou então próximo de atingir o ascendente, se a gente retificar esse mapa. De qualquer maneira, o que aconteceu? Ele acabou meio que pagando pelos excessos de poder dele. Tá? E a respeito disso, nós temos esse trecho da biografia do Robespierre, que eu vou contar agora, vou mostrar agora, que está na Wikipedia lá em inglês, ok? Reunidos em segredo, 9 membros dos comitês decidiram que era tudo ou nada. Para se protegerem, Robespierre teve que ser preso. Barras era um dos congressistas, tá? Disse que todos morreriam se Robespierre não morresse. O fator crucial que os levou a decidir se juntar à conspiração parece, na maioria dos casos, ter sido emocional e não ideológico. Medo das intenções de Robespierre em relação a eles, ou a inimizade ou a vingança. E aí, mais uma vez, se mostra de forma bem assertiva aquilo que o Robert Hunt fala no livro dele, né, Planets in Transit, sobre Plutão oposto a Marte. Tá? Se você liberar a energia, que energia ele está falando? Energia do trânsito tenso de Plutão ao Marte natal. Né? Se você liberar a energia sem restrições, poderá atropelar todos em seu caminho e lutar furiosamente para chegar ao topo. Mas ao fazer isso, é provável que desperte uma oposição verdadeiramente terrível de pessoas que lutam até a morte para impedi-lo de ter sucesso. Suas ações deixam claro para os outros que você é uma ameaça para eles, nos níveis psicológicos mais profundos ou mesmo nos níveis físicos de suas vidas. Mas você pode usar essa energia para realizar muito trabalho e fazer grandes mudanças ao seu redor. Só não se prenda tanto ao seu próprio ego a ponto de pisar no calo de todos. Tente incorporar outras pessoas ao seu trabalho e transforme-o em um esforço coletivo o máximo possível. Se você fizer isso bem, os outros o reconhecerão como líder de qualquer maneira. Mais uma vez, portanto, a astrologia se mostra assertiva, né? E vejo que eu não tirei nada da minha cabeça. Né? Tirei de um fato histórico, né? de indicações históricas, de acontecimentos históricos, e tirei de uma fonte da literatura astrológica. Tá? Então, se você estiver passando ou estiver prestes a passar por um trânsito tenso, tá? Não é só oposição, mas qualquer trânsito tenso de Plutão a Marte, tome muito cuidado. Tá? Dê uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu dou alguns conselhos a respeito. Ou então marque uma consulta para a gente falar melhor, tá bom? E pode haver situações complicadas também quando Plutão aspecta planetas no meio do céu.
né? Ou então quando ele transita pelo meio do céu, ou então quando ele aspecta regente do meio do céu. Tá? Em geral, tanto Urano quanto Plutão, quando transitam, né, quando fazem esses tipos de trânsito, eles promovem mudanças drásticas na vida da pessoa. Seja para o bem, seja para o mal. Se for para o bem, a pessoa sobe e se empodera. Tá? Se for para o mal, a pessoa acaba meio que caindo em desgraça. Né? Em geral, ela sofre um ataque na reputação dela. Né? Mas sempre por conta de algo que ela aprontou. E com o caso de Plutão, por conta de algo que ela errou no exercício do poder. E Plutão primeiro empodera e vê se você, como é que você vai usar esse poder. Né? Ou pode acontecer as duas coisas, né? Empoderar e depois cair. Né? Uma seguida da outra, dependendo da forma como a pessoa se comporta. Né? Da forma, das atitudes que a pessoa toma. Tá? Se você analisar os trânsitos no mapa do Donald Trump, né, presidente atual dos Estados Unidos, os trânsitos lá do começo dos anos 90, você vai ver que Plutão estava passando pela 4ª casa dele, aspectando por oposição planetas na 10ª casa. Tá? E ali ele quase foi à falência. Tá? Por quê? Porque ele também havia se empoderado todo, havia lançado um livro muito famoso, tá, o best-seller. Ele estava tendo atitudes, no mínimo, polêmicas na condução dos negócios dele, e Plutão cobrou a fatura. Tá? Ele acabou meio que caindo, não vou dizer caindo em desgraça, mas acabou quase caindo, indo à falência, e isso aí provocou toda uma queda na reputação dele na época. Tá? E também tem o caso agora de um determinado ministro brasileiro, né, talvez o homem tido como o mais poderoso do Brasil atualmente, que nessa semana que passou aconteceu algo muito chato com ele. Né? Que ele pode vir até a sua morte financeira decretada. Tá? Eu não vou citar o nome dele porque é perigoso. Né? Eu não quero que a Polícia Federal amanhã esteja aqui na minha porta, mesmo porque a gente não está vivendo tempos normais. Né? A gente pode muito bem ser, onde a gente possa ser explícito, falar com certa liberdade. Tá? Se você acha que isso aí é correto, é porque ainda não aconteceu com você ou com alguém da sua família. Né? Mas vamos dar uma olhada no mapa dele e ver o que está acontecendo. Ok? Quando essa pessoa assumiu o cargo dela lá no STF, né, podem observar que Plutão estava justamente em cima, tinha acabado de entrar no meio do céu, e estava em cima da roda da fortuna, né, da parte da fortuna dele. Olha que maravilha aí. Né? E vejam que Urano estava em cima do regente do meio do céu, que é Saturno, e que Júpiter estava em cima do regente do ascendente, que é Marte. Né? Então são 3 configurações aqui, que uma indica sorte, no caso aí de Júpiter, lembrando que ele foi indicado lá por uma pessoa poderosa, ex-presidente da República, estamos falando de Júpiter, né? Uma pessoa das relações dele, 7ª casa, tá? E estava indicando aqui duas configurações que falam de poder, principalmente Plutão passando pela 10ª casa, e mudança drástica na vida, tanto Plutão quanto Urano, aspectando lá o regente da 10ª casa. Tá? Então, né, tudo aqui indica realmente um período em que ele se empoderou, né, assumiu, né, com proteção do ex-presidente da República, por indicação do ex-presidente da República, ele assumiu aqui um cargo importante na nossa República. Ok? Só que agora Plutão atingiu essa Vênus aqui. Ó. Plutão está em cima dessa Vênus aqui. E essa Vênus rege tanto a casa 7, que é uma casa importante no mapa dele, por conta desse monte de planetas que estão aí, por conta de ser uma casa que fala de justiça, né, junto com a casa 9, tá, importante para esse lado também, e ela é dispositora desses planetas todos que estão aqui. Né? Então a gente pode intuir que várias áreas da vida dele estão sendo impactadas por conta desse Plutão em cima dessa Vênus aí, tá? Inclusive a parte financeira, a vida financeira dele, porque ó, Plutão rege a casa 2. Então a gente pode aqui falar de morte financeira, talvez, ou então uma grande transformação financeira da parte da vida dele, na vida dele em si. Né? E pode também falar de faturas que comecem a ser cobradas relativas ao mau uso do poder. Tá? Lembrando que Plutão sempre cobra fatura pelo mau uso do poder. Okay? Há meses eu venho acompanhando o mapa desse ministro. Tá? Eu já estava prevendo que alguma coisa poderia vir a acontecer com ele cedo ou tarde. Tá? Justamente muito por conta desse Plutão. E eu vendo as atitudes que ele estava tomando. Tá? E aí no dia 24 de julho passado, né? 24 de julho de 2025, pimba, tivemos aqui uma alunação que se opôs a essa conjunção, esse trânsito aqui, ok?
Ou seja, uma alunação que provavelmente ativou esse trânsito uma semana antes de ter acontecido aquilo que aconteceu com ele. Tá? Esse Sol aí laranjão, né, se opôs, né, ao Plutão poderoso dele, né, vamos dizer assim. Tá? Porém, é uma Vênus muito bem aspectada, tá? Então a gente tem que ficar acompanhando isso daqui. É uma Vênus muito bem aspectada. Você pode ver que ó, ela está em trígono com esses planetas todos que estão aqui na casa 7 dele. Tá? Se ela tivesse em maus aspectos com esses planetas, aí a gente poderia pensar em algo muito mais sério, mas aí a gente tem que acompanhar, que pode ser que tudo acabe ficando bem para ele no final. Tá? Se a gente olhar as lunações, porque ele vai passar até o final do ano, deixa a gente colocar aqui, a gente vai ver que justamente a lunação, a Lua progredida, né, a Lua progredida vai estar passando pela casa 7 dele, quadrando essa Vênus. Tá? Então pode ser que a partir de agosto, setembro em diante, até abril do ano que vem, com mais ênfase entre novembro e fevereiro, pode ser que ele passe por situações mais complicadas. Tá? Ele venha passar por situações mais complicadas. Tem outras situações aqui que eu gostaria de falar também, principalmente dos trânsitos que ele está passando, né? Esse trânsito de Saturno e Netuno que está atingindo a Lua dele, né? Está atingindo Júpiter, está atingindo Urano também, que isso aí pode ter influenciado, pode ter havido aí uma diminuição do poder dele. Tá? Por um tempo, esses planetas eles aí andaram quadrando o Sol. Tá? Então tem aquela coisa muitas vezes da ilusão do poder por conta de Netuno. Mas vamos parar por aqui. Tá? Nos resta aguardar aí os desdobramentos, ok? Mas vamos agora, né, ver aquela parte que eu disse que eu não poderia deixar de falar em política. Né? Então quem não tiver a fim de entrar nessa seara, por favor, fique à vontade de sair. Só não vai me dar dislike no vídeo por isso, porque eu já estou avisando agora. Estou sendo sincero, estou sendo transparente com vocês, que eu agora vou falar de política. Se não quer ouvir, né, pode sair. Tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui semanas depois da parte anterior, tá? E nesse interim ocorreu infelizmente a morte da Preta Gil, né? Cujo mapa a gente vinha acompanhando aqui. Tá? Eu fiquei triste, né? Por mais que eu não concordasse politicamente com ela, nem com o pai dela, nem com a turma dela, tá? Mas é realmente sincero, eu estava realmente torcendo por ela, mesmo porque eu já tive casos como o dela na família e eu sei quanto isso é triste. Né? Mas entrando um pouco na seara que eu havia falado, né, eu tenho notado que a gente está voltando ao começo dos anos 2010, né, quando o líder de um certo partido político, tá, que também é um grande líder nacional, quando eles começaram a ser acossados por denúncias de corrupção, eles apelaram para o discurso do nós contra eles, né, fazendo com que a sociedade se polarizasse desde então, a sociedade se dividisse desde então e o país se tornasse inimigo dele mesmo. Né, o país hoje é inimigo de si mesmo. As pessoas perderam o sentido que é ser brasileiro. Ou a pessoa ela é branca contra o preto, ou o preto contra o branco, ou então o gay contra o hétero, ou o homem contra a mulher. Está nesse nível o negócio. Né? Nem mais o futebol está conseguindo segurar isso. Porque antigamente as pessoas ainda se uniam por conta do futebol. Hoje nem mais isso. O futebol não está mais com essa força de fazer aquela coisa de união do brasileiro. Tá? Só que agora esse mesmo líder, na ânsia de ganhar a eleição do ano que vem, tá? Ele está apelando novamente para o mesmo discurso de nós contra eles, nomeadamente o discurso de pobres contra ricos, né? Jogando as classes sociais uma contra a outra e apelando por ressentimento. Né? Eu falei de novo, ressentimento, apelando por ressentimento. Né? E o resultado a gente já começou a ver, né? Que foi aquela coisa nojenta que eu citei anteriormente, de um professor universitário e uma psicóloga, né, escreverem aquilo para uma família e sua filha de 5 anos, né, citando a guilhotina num caso e o tem que matar mesmo do outro. Tá? E por trás daquilo, gente, novamente, o ressentimento, né, talvez até uma ponta de inveja, vamos dizer assim. Mas é ressentimento seletivo, né, porque tem uma deputada de um partido para o qual a tal psicóloga tem simpatia, né, que desfila com uma bolsa de R$24.000, e temos uma primeira-dama que visita lojas chiques no exterior, lojas chiques no Rio de Janeiro, lojas chiques em Fortaleza. Tá? Fora que o grande líder também anda com um relógio de R$84.000 no pulso e passa o dia tomando uísque japonês, que não é barato. Tá? Então é aquela velha história, né? O socialismo é para vocês, mas o capitalismo é para mim, porque ninguém é de ferro. Né? Eu recomendo que vocês leiam aquele livro, A Revolução dos Bichos, do George Orwell,
que vocês vão entender o que eu estou falando, se vocês não entenderam ainda, né? Os bichos fazem uma revolução na fazenda, expulsam o fazendeiro, tá? E os líderes revolucionários, que são os porcos da fazenda, eles assumem o poder e instalam um regime autoritário, começam a interpretar os ideais da revolução a favor deles e passam a agir exatamente como o fazendeiro agia antes, né? Vivendo dentro da casa, vivendo do bem bom, fazendo negócios com outros fazendeiros, né? Perseguindo os outros bichos da fazenda que começaram a se revoltar, a se indignar contra aquela situação. Tá? Ou então vocês poderiam ler o livro Os Demônios, do Dostoiévski. Tá? E preste atenção no personagem Piotr Vertovensky. Né? E aí vocês também vão ter uma ideia do que eu estou falando. Tá? O Dostoiévski já estava prevendo lá no século XIX a cagada que ia acontecer no século XX por conta daquelas ideologias coletivistas que estavam surgindo no mundo. Né? E ele também fala isso, ele também cita esse tipo de coisa no Crime e Castigo, que talvez seja o livro mais famoso dele. Ambas as leituras são altamente recomendadas. Tá? Voltando então ao assunto, tá? Eu visitei a página da tal psicóloga lá no Instagram, tá? A página que ela bloqueou agora, inclusive. E a página é uma mistureba de psicologia com ativismo político de esquerda. Ela mistura as duas coisas ali, né? E assisti lá o tal vídeo que ela postou, onde ela pede desculpas, né, pelo que ela falou, só que em nenhum momento ela diz que errou. Tá? Ela não admite o erro dela. Ela começou a se justificar, né, com uma voz muito mansinha, muito meiga, falando que vende o almoço para pagar a janta, então ela se revoltou contra a menina, tá com aquela bolsa de 14 mil reais. Tá? Aí a gente fala do ressentimento, né, que move muitas dessas pessoas, e também que ela é uma mulher negra, apelou para esse lado também, que hoje está na moda, né, apelar para isso. E aí citou o movimento bolchevique da antiga União Soviética, dizendo assim, muito romanticamente que foi um movimento de classes. Só que esse movimento de classes matou entre 100 a 200 mil pessoas. Isso nas estatísticas mais conservadoras, porque tem estatística aí que diz que chegou a 1 milhão. Tá? Mais até que a Revolução Francesa, que matou 17 mil pessoas. Okay? E aí eu fico pensando, né, quantas pessoas na época da Revolução Francesa, quando começaram as execuções, começaram as prisões, elas, movidas pelos ressentimentos que ela tinha, esses ressentimentos manipulados lá pelo Robespierre, quantas pessoas dessas não falaram assim, tem que guilhotinar mesmo? Né? Quantas pessoas movidas pelos ressentimentos que eram manipulados pelo Lenin não falaram, tem que matar mesmo, na época do movimento bolchevique? Quantas pessoas não falaram, tem que prender mesmo, né? Quando os nazistas vieram prender judeus, ciganos, testemunha de Jeová, dissidentes políticos, né? Tudo movido pelo ressentimento contra os judeus, né? Ou então contra os outros grupos que eram tidos como perigosos. Tá? Tudo isso manipulado lá pelo homem do bigodinho. Tá? E a gente também tem aquela filósofa, né, que escreve livro falando de todes, falando contra o fascismo, que disse que é a favor do assalto, que vê uma lógica do assalto. Né? Ou seja, alguém te aborda com uma arma, rouba o que é seu, muitas vezes ela vai até te matar, mas ela vê uma lógica nisso. Né? Talvez ela ache que isso aí é um movimento de classes também, né? Que esse pessoal está fazendo algum tipo de movimento revolucionário em prol da igualdade. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Tá? Acho que a lógica dela é a mesma lá da Revolução Francesa, a mesma dos bolcheviques, por aí vai. Então, gente, não se deixe iludir por títulos universitários, não se deixe iludir por livros publicados. Muitos desses revolucionários são e foram universitários, como o próprio Robespierre foi. Não se deixe iludir por voz mansinha, nem por discurso do tipo, mas eu tenho responsabilidade afetiva. Tá? Porque essa gente é extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Por que eu estou falando isso? Porque se tiver um movimento revolucionário aqui que tente fazer a mesma coisa, essa gente vai ser a primeira a apoiar, quando não mesmo até participar. Tá? Só que, no mínimo, eles vão dar a validação intelectual, moral, política e ideológica para o que vier acontecer. O que a tal filósofa falou lá sobre os assaltos, né, que ela viu uma lógica no assalto por conta da opressão capitalista, nada mais foi que uma validação intelectual, moral, política e ideológica para isso. É como se os assaltantes fizessem parte de um movimento de classes. Tá? Olha o perigo que é isso. Olha o perigo que é esse tipo de coisa. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque nós não estamos vivendo em tempos normais. Nós estamos vivendo em tempos muito perigosos, mundialmente falando. Tá? Ao nível mundial esse perigo. Ok?
ok? E também um tempo de muita manipulação da mídia, né? A mídia mainstream ela não é mais confiável, tá? Eu já falei várias vezes aqui, não confie na mídia, okay? Porque ou a mídia está manipulando ou ela está omitindo. Tá? Quando interessa para ela, ela está fazendo isso. Ok? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira. Tá? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Cuidem-se. Tchau.